O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, I can write a song. Está no ar mais um programa Direito.com, aqui pelo canal da UP TV, o seu programa Sem Fronteiras, a sua TV web sem fronteiras. Se você quiser participar da nossa plateia, mande um e-mail para produção@programadireito.com.br e venha debater conosco, discutir conosco pessoalmente esses temas tão relevantes relacionados à área jurídica. Todos os temas nós temos trazidos aqui, os mais variados temas, nós temos trazido aqui para o nosso programa, debatendo com vocês, tirando as dúvidas dos teleinternautas. Nossos endereços eletrônicos, nossas redes sociais, do YouTube, programa Direito com, sem ponto, facebook.com/direito.com e twitter.com/direito.com. Siga-nos no Twitter, participe do nosso enquete, mande sua pergunta, participe do nosso programa Direito.com aqui pelo canal da UP TV. Essa semana nosso programa está imperdível. Sabe qual é o tema do programa de hoje? Planos de saúde. Você tem problema com plano de saúde? Você já mudou de faixa etária para ver para quanto vai o seu plano de saúde? Isso é um direito ou é um abuso? Estamos aqui essa noite recebendo o Dr. Marcelo Galego, que vai nos falar um pouquinho sobre os planos de saúde. Boa noite, Dr. Marcelo, um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, a UP TV agradece, o programa Direito.com agradece a sua presença. Mande sua pergunta, já faça sua consulta, estamos aqui oferecendo esse serviço, essa interatividade com os nossos internautas, para que vocês possam ter essas perguntas respondidas. Dr. Marcelo Galego é advogado, trabalha na área do direito empresarial, trabalha no direito relacionado a plano de saúde, vai falar conosco também sobre cirurgia bariátrica, que também é um tema bastante interessante. Será que o SUS cobre esse plano de saúde? Será que o seu plano cobre essa cirurgia, da cirurgia bariátrica? Quantos quilos? Qual é a regra? Como funciona essa cirurgia? Então a gente vai fazer pontualmente um pouquinho de cada questão relacionada a essa questão da geriátrica. Dessa cirurgia bariátrica, né? Não geriátrica, geriátrica é outra coisa. Os nossos patrocinadores são Bramante Processos Previdenciários, que há mais de 30 anos sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. Up Vision, Salão e Spa. Hoje eu tive um tratamento VIP aqui no programa, beleza? Eu tive os meus cachos todos feitos ao vivo, ficou, olha, show de bola, meu cabelo é super liso. E esses cachos foram feitos ao vivo aqui no programa que antecedeu ao meu, que é o Up Vision TV. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões de tecnologia para a sua empresa, com agilidade, comprometimento para todo o Brasil. E claro, a UP TV, a primeira TV web da região do Grande ABC, com estúdio próprio, sistema digital, com mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos ao dia, nacionais e internacionais. Tudo que você precisa saber é aqui na UP TV. Então a gente vai falar um pouquinho com o nosso convidado de hoje sobre os planos de saúde. Dr. Marcelo, é um prazer recebê-lo, um prazer imenso recebê-lo aqui na UP TV. Conta um pouquinho pra gente como que funciona essa questão dos planos de saúde, quais são os maiores problemas envolvidos nisso, qual é a sua maior atuação nessa parte dos planos de saúde. Mais uma vez, boa noite. Principalmente, o grande volume de reclamações são sobre os procedimentos médicos legais. Em segundo lugar, é a famosa mudança de faixa etária. Quando a pessoa chega dos 59 anos aos 60 anos, aquele plano se torna tão caro e praticamente inviável, pega praticamente toda a renda daquele consumidor, né? Então, é possível? Isso é legal? Não, não é legal.
principalmente a partir dos 60 anos, onde impera o Estatuto do Idoso, né? Onde impera o Estatuto do Idoso e isso é classificado como ilegal e normalmente os juízes têm revogado esse aumento. É mesmo? E passa a vigorar dali em diante os aumentos autorizados pela ANS. Entendi. Então, por exemplo, você tem 30, 40 anos de idade, a vida toda pagou um plano de saúde. Ao completar os 59 ou 60 anos que eles fazem essa alteração, porque eu sei que teve uma alteração que eles não podiam fazer uma mudança dos 59 para os 60, eles passaram a fazer antes? Na verdade, é que eles não podem modificar o contrato que foi celebrado, né? Tá. Então, principalmente os contratos antigos, essa variação é com 59 anos. Por quê? Já existia uma previsão. Ah, tá. Que a partir Contratual, exatamente. entendi. Então, a gente encontra nos contratos mais antigos a previsão de 59 anos. E nos mais novos, dos 60 em diante. Os planos de saúde, eles podem recusar de não atender ou de não cobrir determinados segurados? Em primeiro lugar, eu quero deixar uma coisa bem clara. O plano de saúde não pode negar absolutamente ninguém. Ninguém pode ser vedado do ingresso ao plano de saúde. Então, Ninguém pode ser ninguém vedado porque pode há ser muita vedado. discussão. Não pode ser negado. Então, se a pessoa possui doença pré-existente, ela pode sim ingressar no plano, ela tem sim Comunicar. que comunicar, senão se torna uma fraude. Sim. E a partir daí ela tem duas opções. Ou ela aguarda 2 anos, 24 meses, na cobertura parcial temporária, onde ela não pode tratar aquela doença, ou, o que os planos não falam, ela pode agravar o plano. Ou seja, ela pode pagar mais caro. É uma opção dela. Que interessante. Essa opção isso. é vedada. Se você me perguntar quanto que aumenta, eu juro pra você, eu não sei. Eu não sei porque essa opção não é dada pra ninguém. Gente, que impressionante isso. Eu não sabia disso. Eu não conheço ninguém que tenha... Então, se você tem um plano, se você tem uma doença pré-existente e você contrata um plano de saúde, só para eu tentar entender, e você contrata um plano de saúde e que você demoraria, em tese, 2 anos para cobrir a carência daquela doença pré-existente, você pagando um valor a mais, agregando um valor a mais, você teria a cobertura dessa doença? Sim. Então, você tem a opção de agravar o teu plano. A gente não sabe o quanto que isso poderia agravar, mas você poderia sim pagar mais caro e ter a cobertura integral no início do contrato. Que interessante. Agora, isso a gente tem que separar o que é cobertura parcial temporária da carência contratual. Carência contratual não se discute. Cobertura parcial temporária se discute em algumas para fazer situações. alguns exames, para fazer alguma coisa relacionada àquilo, como seria? A carência contratual é aquela 300 dias para parto, ok. aquela que já vem no contrato e bem especificado, exames, consultas. Agora, a cobertura parcial temporária é sim um tipo de carência, mas ela é diferenciada. Porque toda doença pré-existente, e eu falo pré-existente, não é presciente, é uma diferença. Eu brigo muito nos tribunais. Porque nem toda doença pré-existente é presciente. Então, não são todos os casos que o plano pode alegar fraude. É aquele em que a pessoa realmente ela é pré-existente e ele não sabia. Não sabia. Então ele não teve a ciência. O que não acontece na obesidade mórbida. Não tem como a pessoa alegar que não sabia que era obesa. Mas eu tive até um caso semana passada, onde a pessoa não sabia que tinha uma doença maligna, um câncer. Então, o que acontece? A pessoa passou o período de carências, começou a fazer alguns exames e descobriu. O plano negou, o juiz liberou. Claro. Porque principalmente doenças onde é necessário um aperfeiçoamento, uma intervenção, uma investigação. Então, essa doença era pré-existente de fato, mas ela não era presciente. E na verdade isso é uma coisa bem interessante, porque as pessoas assim não têm plano de saúde, mas aí contratam um plano de saúde, óbvio que ela vai fazer alguns exames. Isso é uma coisa lógica.
Claro que há algumas pessoas que agem de má fé. Eu sabia e fui fazer porque eu sabia que existia algum problema. Mas isso efetivamente pode acontecer na prática. Pode, sem isso dúvida nenhuma, muito comum, né? É muito comum. Então, e principalmente essa vontade de investigar, essa curiosidade do ser humano, muitas vezes economiza dinheiro do próprio plano. Sim. Porque nessa ela consegue identificar uma doença no início, onde o tratamento é mais barato e é tem mais cura, eficaz. lógico. Muitas vezes Entendeu? tem Então, cura. às vezes o plano começa a implicar, mas na verdade ele está fazendo um movimento antieconômico. Sem dúvida. Porque ele poderia tratar sem aquela doença, como no começo, que até o tratamento é mais barato. E quais são as maiores reclamações, não com relação às prestações, ao pagamento do plano, mas em relação ao não atendimento dos planos de saúde? Quais são as maiores reclamações, assim, eu pago o plano de saúde, vou pedir uma cirurgia, eu vou pedir um tratamento e não consigo? Olha, eu consigo identificar as doenças psiquiátricas de modo geral, eu identifico também as próteses e órteses ligadas ao procedimento cirúrgico, que normalmente são procedimentos caríssimos. Tá. Onde o plano muitas vezes autoriza a cirurgia, mas não autoriza a prótese. Entendi. Ou tenta empurrar uma prótese de menor qualidade, onde o tratamento não vai ser eficaz. Um outro problema que nós encontramos é o plano querer palpitar sobre qual é o melhor tratamento para o paciente. Quer dizer, o médico prescreveu um tratamento, deu um tipo de prótese e vai o plano de saúde dizer, não, não é esse, a gente quer pagar aquele lá? Exatamente. Por exemplo, a prótese ortopédica. Então, nós sabemos que ao longo da vida, a prótese ela não é definitiva. Então, a nacional, por exemplo, ela tem uma durabilidade de 5 anos, 6 anos, enquanto a importada, muitas vezes tem uma perda óssea na colocação menor, e uma durabilidade de 10, 15 anos. Nossa, entendi. Então, é esse movimento antieconômico que eu não entendo dos planos, onde eles poderiam, de repente, investir um pouco mais numa prótese agora e economizar depois. Não, mas eles preferem combater essa prótese agora. Com dinheiro para prótese mais barata? Para prótese mais barata, porque, de repente, se colar, colou. Nossa. Entendi. E quantas correr vezes... o risco de não conseguir atingir o objetivo de eficiência da prótese. Eu encaro o médico como autoridade médica. Ninguém tem condições de palpitar, a não ser uma junta médica, até pelo próprio Conselho Regional. Sem dúvida. Se ele estiver errado, somente uma junta médica que vai poder dizer organizada pelo Conselho Regional poderia ir contrário ao entendimento daquele médico. Sim. Ele é uma autoridade. Ele sendo uma autoridade, o plano não tem como tentar negar um procedimento ou negar um tratamento alegando, não, aquele outro tratamento é o melhor. E um outro... Querendo se intrometer... É meio que se intrometer, né? Meio que se intrometer. Na discussão médico-paciente, que é uma relação sigilosa, inclusive. E não são poucas as situações onde o plano pega e fala assim, não, eu quero que você vá no médico perito do plano. Daí ele vai e assim, no 99,99% das vezes esse médico fala, não, o que o teu médico disse errado. Parece ele vai no terceiro para INSS. desempatar. Só que o médico que desempata também é do plano. Nossa, entendi. Então, aí vira tudo uma coisa que exatamente, não cobre coisa nenhuma. É tudo um mecanismo para negar o procedimento. Parece INSS. Guilherme, põe aí, nós temos um vídeo, a gente separou um vídeo bem interessante que fala um pouquinho sobre essa reclamação no plano de saúde, é um vídeo bem curtinho, vamos assisti-lo. Dia 7 de abril, os médicos paralisaram o atendimento aos usuários de planos de saúde. Hoje, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça adotou medidas favoráveis a pessoas que usam este tipo de serviço. As principais medidas que a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça encaminhou ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor, proíbem que médicos façam boicotes e se recusem a atender usuários de planos de saúde, como aconteceu no dia 7 de abril.
Também impedem que as entidades médicas e planos de saúde criem tabelas de valores fixos de procedimentos médicos e honorários por consultas. Não permite que os médicos sejam obrigados a negociar valores com os clientes com base em tabelas ilegais e impede ainda que os médicos negociem individualmente com os planos de saúde. Segundo o secretário de Direito Econômico, o setor deve seguir as determinações da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nas medidas encaminhadas ao CAD, o Ministério da Justiça pede a condenação do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e Federação Nacional dos Médicos por não cumprirem essas regulações. O secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça lembra que estas entidades estão sujeitas a multas. No caso de entidades que não têm fins lucrativos, essas multas podem ir de 6 mil a 6 milhões de UFIs. A decisão pode ser de suspensão e de proibição desse tipo de ação, de conduta. As entidades médicas citadas nas medidas da Secretaria de Direito Econômico têm 5 dias para entrar com recursos. Como essas medidas foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, já estão em vigor. E os consumidores devem ficar atentos para não pagar valores extras nas consultas com médicos de seus planos de saúde. A gente tem um sistema hoje nacional de informações em defesa do consumidor, em que essas denúncias fundamentadas chegam aqui ao Ministério da Justiça por meio desse sistema de informação, e a gente pode, no âmbito da defesa do consumidor, tomar mais medidas relacionadas àquelas que a gente já tomou hoje em relação a alguns planos. Os consumidores que se sentirem lesados por cobranças indevidas e pela falta de especialidades médicas que constam de seus planos de saúde devem denunciar nos PROCONs ou na ANS. Nossa, que loucura isso, né? Na verdade, nós temos planos de saúde caríssimos, os médicos na outra ponta recebendo uma miséria dos planos de saúde para cuidar desses pacientes, tratamentos caros que não têm qualidade nenhuma, e além disso os médicos acabam sendo muitas vezes, no caso aí, eles acabam sendo denunciados por cobrar do paciente um valor a mais que o plano de saúde não repassa para ele. Isso é uma grande verdade, porque não foram poucas as situações que eu encontrei no escritório, onde, vou dar até um exemplo, o paciente bariátrico, depois de um tempo, ele precisa fazer as cirurgias plásticas reparadoras. Uhum. E o que acontece? O plano, quando não nega, ele nega indiretamente. O que ele faz? Ele autoriza o procedimento cirúrgico, porém, paga honorários irrisórios para os profissionais. Entendi. Agora, que não querem fazer. Que não querem fazer. Eles são referenciados do plano, mas não aceitam fazer pelo plano. Ou quando aceitam, cobram por fora. Não. Daí agora a gente para pensar, quem está errado nessa história? É o médico? É o plano? Quem está errado? Porque você, médico, você concordaria de operar alguém? Com alguém que você não tivesse confiança, né? Não, isso é o paciente. Uhum. Primeiro ele tem que estabelecer essa relação de confiança. Uhum. Agora, imagina você como uma médica. Você colocaria toda a responsabilidade profissional por R$350 De jeito ou R$800 numa plástica reparadora, onde você tem que Sabendo partilhar isso. R$800 entre a equipe toda, inclusive com o anestesista? Você está brincando. Não estou não. Nossa, é esse o valor Pagando que o médico muito, ganha? pagando muito. A cirurgia bariátrica eles pagam um pouco melhor. Não há médico mesmo que vai colocar a mão dele num procedimento daí desse. entra naquela famosa do PF. A pessoa acaba pagando o PF e se contentando do plano pagar a parte hospitalar. Uhum. Então, os honorários médicos, o médico recebe do plano e, infelizmente, acaba recebendo um complemento do paciente. Muitos médicos estão, na verdade, não aceitando mais os planos de saúde. Os bons médicos, né? Os bons médicos hoje, na verdade, eles não estão mais vinculados a planos de saúde. Então, se você quiser uma consulta boa de um médico especialista, que estuda, que tem todo um know-how, você tem que pagar particular. Exatamente. E você liga nesse consultório, ele fala assim, olha, eu trabalho no sistema de reembolso. Isso. O que isso significa? Você paga particular, eu dou o recibo
e se o teu plano permitir, você tem um Você reembolso. pega o reembolso e ponto final. E E ponto aí a final. pessoa fica à mercê daquele profissional gabaritado, mas você tem que pagar particular para isso. Exatamente, você acaba pagando o plano e acaba Que pagando loucura as consultas, porque você quer o melhor especialista naquele assunto. É interessante porque a Constituição Federal, ela assegura o direito à saúde como um direito universal. A saúde é um direito universal, independentemente de contribuição. Então, todos têm direito à saúde. Só que nós temos um sistema único de saúde que muitas vezes, em muitos casos, ele acaba não cobrindo. A gente vê aí situações de pessoas nos corredores, os médicos vindos de fora, agora a era, a gente chamam de médicos da Dilma, né, vindo aí de fora do país para lugares que os médicos brasileiros não foram nem convocados, nem colocados aí para fazer esse tipo de trabalho. E a gente vê, as pessoas têm um direito à saúde, que é um direito universal, as pessoas têm um plano de saúde que pagam caro, não é barato, e acabam contratando um médico particular se quiser ter a saúde atendida com aquilo que merece, com o mínimo de condições possíveis, né? Eu mesmo, eu tenho alguns médicos de confiança e eu não abro mão. Eu procurei um plano, né, um seguro-saúde, onde me possibilitasse o reembolso. Mas eu não abro mão desses profissionais. E se eu não abro mão desses profissionais, eu me submeto àquela famosa tabela de reembolso. E os hospitais também acabam... na verdade, os hospitais que fazem essa vinculação com esses planos de saúde também são hospitais de péssima qualidade, né? São de péssima qualidade e os de boa qualidade estão se nivelando por baixo. Então, o hospital virou um grande negócio. De tal forma onde um leito de UTI é o melhor investimento que você pode fazer hoje. E existem fundos. Existem fundos de investimento. Tem coisa que a gente prefere não ouvir. Onde esse fundo ele constrói aquele setor hospitalar, aquele leito de UTI, e a rentabilidade daquele fundo a grana que vem que rende aquela leite de UTI. É um fundo de investimento. Nossa, impressionante. Há pouco tempo atrás, num hospital de primeira linha, eles criaram uma série de salinhas. Falaram, não, aqui você é atendido em poucos minutos. De fato, você é atendido em poucos minutos. Mas eles vão escondendo os pacientes naquelas salinhas. E naquelas salinhas, você fica horas. Então, quem entra no pronto atendimento não vê ninguém. Porque estão todos escondidos. Que loucura, entendi. Agora, qual dica você daria para quem vai contratar um plano de saúde agora? Porque assim, quando você contrata um plano de saúde, hoje eles vêm com um questionário, né? Tem doença, antecedente, fuma, bebe, pratica esporte radical, tarará, tarará, tarará. E aí você coloca, até por medo, as pessoas têm um pouco de medo de dizer um sim naquele questionário e vão tudo ali no não. Digamos que esse é o procedimento correto, se a pessoa tem uma doença, como você colocou, que ela é pré-ciente e não pré-existente, e também, né, pré-existente e pré-ciente, ele pode colocar isso que ele vai submeter a uma intervenção do plano para ver se, não uma intervenção, uma análise do plano para ver se aceita ou não. Ele coloca isso ou ele não coloca? Qual é a orientação que você daria? Na verdade, eu falo para os meus clientes, a contratação do plano de saúde, ela segue, inclusive, a questão do... você poderia, de repente, contratar um plano de saúde consultando um advogado e, muitas vezes, consultando um médico para auxiliar nas respostas. Inclusive, todo mundo assina e não lê, porque o plano ele é obrigado a fornecer um médico para te ajudar no questionário. Sim. Ou pagar a consulta de um médico que você escolher para responder aquele questionário.
Mas o que você é orientado? Você é orientado a colocar o não desejo nada. E todo mundo acaba assinalando lá que não deseja uma orientação de um médico. Entendi. Agora, além da orientação de um médico, a pessoa tem que entender que aquilo lá é uma relação de longuíssimo prazo. Então, deveria também consultar um advogado para saber, em primeiro lugar, se aquele plano é autossustentável. Porque existem planos baratos que eles não se sustentam por muito tempo. Entendi. Eles são criados, amealham aquele... Exatamente. E dali a pouco quebra. Daqui a pouco quebra. No Brasil, muitos planos de saúde, eles não têm vida, eles não têm 10 anos de vida pela frente. Porque eles não se sustentam. Então, quando a gente briga na justiça, a gente está brigando principalmente com um plano sustentável. Um plano grande. E quando o plano não está mais, como é que o segurado faz? Olha, quando o plano quebra, né, ele dá algumas... Ele geralmente é comprado por outro ou ele é comprado, plano. ou quando ele quebra mesmo, ele acaba... esses clientes são adquiridos, absorvidos por outros planos. E eles compram, os outros planos compram a carência também, ou ele tem que começar tudo de novo do zero? Na verdade, o certo é comprar, vir nas mesmas condições. Mas daí isso gera uma outra briga, porque como ele vai pagar a mesma coisa que pagava para aquele outro plano? Se ele quebrou, porque ele não se sustentava. Sim. Então, são embates jurídicos do nosso dia a dia. Entendi. Como que as pessoas hoje, se tem por exemplo, foi internado e de repente o hospital falou, olha, faz aqui um cheque calção, em razão da urgência você acaba fazendo o que precisar e depois o plano não cobre, ele já de imediato tenta negociar com o plano ou ele já consulta um advogado para tentar orientá-lo? Em primeiro lugar, cheque calção é crime. Olha, pessoal, olha crime, só, e os hospitais pedem sempre. Recentemente. Não é só a questão do cheque. Mas e o cartão de crédito calção? E o formulário calção? Não, é crime. Não pode exigir. Não pode vincular de forma alguma. Então, o cheque calção é proibido. Ou qualquer formulário administrativo. Nota promissória, qualquer espécie coisa de que título de crédito. vincule. Tá. Exatamente. Não pode. Nossa, que interessante, doutor Marcelo. Assim, isso é muito importante. O plano não pode deixar de atender. O hospital não pode deixar de atender. Tá. Então, espera amanhecer, né, que normalmente isso acontece à noite, espera amanhecer e procura um advogado. Mas é sábado. Mas existe plantão judiciário para isso. Sábado, domingo, feriado. Que não tem... Em todas as comarcas, pelo menos no estado de São Paulo, tem plantão judiciário. E funcionam muito bem. Sim, sim. Então, durma bem. Às vezes é difícil, Claro, o problema tem que problema dá, de saúde, o pepino que tem lá no hospital, né? Seu pai, a mãe, Sim, a sim. esposa, Filhos. Mas assim, durma bem, porque você tem que ir revigorado procurar um advogado. E de preferência um advogado que entenda do assunto. Sim. Isso eu acho mais importante e o mais difícil, né? Ainda bem que temos você aqui, porque a área do direito é extremamente abrangente. Então, quando você pega algum advogado que faça várias áreas, às vezes é difícil se especializar numa área específica, né? Então, é importante que você busque sempre alguém que seja especializado naquilo que você procura, porque aí ele tem todos os macetes, todos os caminhos, vamos dizer assim, né? De uma forma legal de buscar esse direito, né? Isso é extremamente importante. É extremamente importante e as pessoas têm medo de procurar um advogado especialista em razão do preço. Não, mas primeiro procura e pergunta quanto custa, né? Depois... Sabe, é um preço normal, é um ninguém profissional morre comum. de véspera. Claro. Doutor Marcelo, nosso programa está bombando. Já tenho aqui vários elogios. Olha, caramba, Júlia Costa de São Bernardo. Boa noite, Júlia. Um prazer receber as suas observações aqui. Caramba, esse programa é muito bom. Obrigada, viu, Júlia? O Ricardo também, 5 minutos de programa. Ricardo da Barra Funda, boa noite, Ricardo. 5 minutos de programa e já me esclareceu várias dúvidas. Estou acompanhando de novo, Adriane. Beijos. Obrigada, viu, Ricardo? O Henrique Santos, de Maringá, do Paraná, está perguntando o seguinte:
Olha, doutora, um tempo atrás estava com uma cirurgia para fazer, já marcada pelo convênio. E nesse meio tempo perdi o convênio pela empresa. Não tenho o direito de fazer a cirurgia? Ai, que pergunta boa, Henrique. Obrigada, viu? Olha, essa pergunta é excelente. Porque Excelente. não significa que a pessoa perdeu o emprego, que ela pode perder o plano. Existe uma previsão na Lei Geral dos Planos de Saúde, onde a pessoa que estava num plano de determinada empresa, houve a rescisão contratual sem justa causa, Tá. ela pode aderir ao plano nas mesmas condições que ela estava antes, por um período menor, né, se não me engano, 1/3 do tempo que ela trabalhou 3 anos, ela pode permanecer um ano nesse plano, ou no mínimo 6 meses. E ela vai pagar aquilo que a empresa pagava por aquele funcionário, ela fica obrigada a pagar integralmente. Mas ela não perde todos aqueles benefícios e não sai. Inclusive, existe um trabalho com as empresas para sempre dar essa orientação, porque não sai do bolso da empresa. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes a pessoa está saindo da empresa, poxa, ela tem o direito de permanecer naquele plano. Muitas vezes porque ela está em um tratamento. Sim. E se ela vai aderir a um plano novo, Ela vai precisar de carência. Cumprir carência e cumprir muitas vezes para a existência. E ela pode continuar naquele plano. Ela pode continuar naquele plano. 2 perguntas em relação a isso importantíssimas. Primeiro, tem um tempo mínimo na empresa para que ele tenha essa oportunidade de continuar pagando o plano? E segundo, há planos em que só o empregado paga ou só a empresa paga? Existe a necessidade da empresa pagar uma parte do plano? Porque tem planos que o empregado paga sozinho, né? Então, é necessário que a empresa pague uma parte para que ele pague só a parte do plano? Então, vamos lá. São múltiplas teses, tá? E eu vou chegar na mais difícil. Tá. A primeira pergunta Se tem tempo mínimo tem tempo na mínimo. empresa para ele ter essa oportunidade. Isso é uma discussão. Se fala em 1/3, então subentende-se que o mínimo seja de 6 meses, então seriam 18 meses de trabalho. Tá. Então o que acontece? Essa não é uma tese consolidada. Ok. Mas Alguma ideia que está sendo formada. Ainda está se formando um entendimento jurisprudencial. Ok. Jurisprudência é aquilo que são decisões repetidas. Sim. Enfim, então estão discutindo, isso ainda é muito discutido. Tá. Agora, a questão do plano pagar, a empresa pagar, o funcionário paga. A pior situação é aquela onde existe coparticipação da empresa, onde a empresa assume também o risco do contrato e paga o plano por procedimentos. Então, quer dizer, por utilização. Isso normalmente acontece em empresas de grande porte. Então, como o funcionário pagar integralmente num plano desse? É isso que nós estamos discutindo diariamente na justiça. E não temos um entendimento assim majoritário. Não é unânime. Cada juiz entende de uma forma. É complicado. Então, assim, e como o funcionário vai absorver isso? Então, ele vai pagar, de uma certa forma, particular. Entendi. E, na verdade, ele não é uma ação trabalhista, né? Porque não é uma ação contra o empregador, é uma ação no... Isso que acontece muito. Isso acontece muito. É o meu entendimento. Isso é área civil. Isso, é área Segundo civil. entendimento, empregador, na maioria das vezes, não deve integrar o polo passivo. Entendi. Então, o que acontece? Ele não faz parte dessa lide. O problema é o segurado com o plano de saúde. Agora, quando a empresa criou obstáculos para o exercício desse direito, ela deve obrigatoriamente compor a lide. Tá, então você tem que, na verdade, para que a empresa componha essa relação jurídica, precisa comprovar que a empresa obstruiu o direito ou negou informações, negou documentos para que ele justifique a participação da empresa nesse processo. Agora, naqueles contratos onde existe coparticipação da empresa,
Então, aí sim... reclamação trabalhista, a justiça do trabalho. Ou você acaba caindo, mas ainda existe conflito de competência. Porque ninguém decidiu ainda. Eu, por exemplo, eu jogo isso Pro direito civil. pro direito civil. Tá. Agora, por que cai no trabalhista às vezes? Porque existe, quando a empresa paga integralmente, a tua pergunta. No pagamento integral, é parte do salário, é parte da remuneração. Entendi. Então, a competência É justiça do trabalho. É justiça do trabalho. Nossa, que loucura. Pode, espera só um pouquinho. Muito legal. Márcio Campos, de Recife. Doutor Marcelo, tenho um plano de saúde, empresa com minha filha e genro. É certo a seguradora exigir um mínimo de pessoas para plano empresa, que tem uma diferença de R$ 80,00 para plano pessoa física? Vamos lá. O que ele quer dizer é que é um plano empresarial. Então, o que a pessoa faz? É mais barato contratar pela minha empresa. Tá? Então, veja, se é uma empresa, um contrato de uma vida, muitas vezes não é vantajoso para o plano de saúde também. Que são regras também diferenciadas do plano empresarial. Então, não Tem várias vidas, né? Exatamente, precisa no número mínimo de vidas. Sustentar o plano. Exatamente, porque aquela pólice passa a ser uma carteira. E nessa carteira, você precisa se sustentar e manter todo um aparato administrativo para custear aquilo, né? Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, vou pagar R$80,00 mais barato. Mas ele deixou bem claro que é uma seguradora. E se é seguradora, ele vai ver que a diferença está no reembolso. Entendi. O plano não perde. É tudo matemática. Então, se ele está aderindo ao plano empresarial, ele está perdendo em de algum lado, né? Então ele está perdendo um reembolso. Entendi. Com certeza, porque o reembolso do plano empresarial é bem menor do plano individual. Entendi. Interessante isso. Olha que legal sua pergunta. Obrigada, viu, Márcio? Nós temos uma plateia ao vivo hoje. Então, nós temos aqui o Lúcio, que vai fazer uma pergunta para a gente sobre o plano de saúde. Vamos lá, Lúcio, por favor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Aquela pergunta do Henrique, né? Que está desempregado e tal. Se hoje eu saio da empresa, né, fiquei desempregado, fui mandado embora e tal, qual é o tempo que eu tenho para entrar com uma ação contra o plano para poder conseguir pagar como se fosse empresa e tal? Excelente pergunta, Lúcio. Obrigado, boa noite. Perfeito. Obrigada pela sua participação, muito boa mesmo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é imediatamente. Tá. Então, saiu assim, uma semana e não é que não, 7 meses depois já me toquei que eu tenho esse direito. Não. Mas só corrigindo um pouco a pergunta dele, não é imediatamente para ingressar com a ação, é para requerer o direito. Tá. Não foi atendido, obviamente você entra com a ação. Como que ele faz esse requerimento desse direito? Ele pega uma folha de sulfite, vai lá na empresa e fala, olha, eu quero pagar meu plano de saúde. Ou na empresa, que ele faz? ou direto no plano. Como cada contrato é um contrato, a gente não sabe qual é o mecanismo daquele contrato. Mas para ele documentar isso, né? Para documentar, ele faz um requerimento simples. Sim, de próprio punho, venho requerer a continuidade no plano de saúde. Exatamente. Tá. Tira uma cópia, protocola na empresa, ou na empresa que trabalhava, ou na empresa de plano de saúde, e dali em diante, com a negativa, se houver, aí sim ele procura o Poder Judiciário. Entendi. Que vai saber prontamente como atender essa pessoa. O que é importante, então, na verdade, é ele ter essa documentação, ele ter como comprovar isso. Me surgiu uma dúvida agora. No caso de uma homologação no sindicato, quando ele vai fazer a homologação no sindicato, o sindicato da categoria pode orientá-lo nesse sentido? Olha, você tem direito à continuidade do plano de saúde. Os sindicatos costumam fazer isso ou eles são omissos em relação a esse tipo de informação? Então, eu vou ter que corrigir. Pode não, deveria. Que eles não recebem pouco por isso, né, por essa orientação. Sim. Então, o que acontece? O sindicato desconhece essa informação. Nenhum sindicato orienta o funcionário, ou, para não ser injusto com alguns,
a grande maioria não orienta. Porque se ninguém sabe desse direito, eles acabam vendo essas informações nos jornais, um colega vai falando para o outro, mas o sindicato mesmo, que é quem deveria dar uma informação, um folhetinho, um papel, na própria rescisão, né? Exatamente. Colocar uma Eles rescisão. batem tanto carimbo naquele termo de rescisão que poderia bater mais um dando essa orientação, porque espaço em branco no verso tem. Sim, sim. Ou até o papel, olha, segue a orientação para você com relação ao plano, porque isso é extremamente importante. Eu não digo só isso. Muito importante. Poderia dar orientações previdenciárias. Sim. E dos direitos dele. Olha, você já foi fazer uma contagem de tempo, você sabe se você tem estabilidade por acidente do trabalho, se você tem estabilidade por aposentadoria, se você tem direito a plano de saúde, se a sua rescisão está correta, enfim, né? Dá toda uma orientação que é extremamente importante. Porque assim, sindicato, eles estão muito preocupados com as verbas trabalhistas e devem estar preocupados mesmo. Claro. Eles devem se preocupar com isso. Mas não é só isso. A vida não é feita só de verbas trabalhistas. Sim. Existe, precisa saber também se a empresa está recolhendo o INSS, se essa pessoa está segurada por conta dos recolhimentos. Tudo isso tem que ser bem verificado na rescisão. No caso da empresa ter um plano de saúde, mas não estar pagando o plano de saúde, e o empregado precisar de atendimento médico, a contribuição é presumida? Nem sempre. Importante isso, porque né? ninguém, veja só, ninguém é obrigado a cumprir um contrato se a contrapartida não é feita. Então, o plano ele pode sim se negar a atender por inadimplência. Porém, existe a condição da empresa ser responsabilizada integralmente por esse atendimento. Se ele precisou de uma cirurgia de emergência e não tinha o plano, pagou no particular, a empresa vai ser responsabilizada por isso, inclusive com risco de tomar dano moral na cabeça. Sim, claro. Sabe aquela regra de não descontou INSS, se responsabiliza por inteiro? Mas aí nesse caso do INSS, para o empregado que não tem culpa de nada, ela é presumida, mesmo que a empresa não tenha feito nada. Não, sim. Eu usei o exemplo na questão... eu não recolhi, perdi a oportunidade. Eu não descontei, perdi a oportunidade. Eu não paguei o plano, eu perdi a oportunidade de me isentar dessa responsabilidade. Então, é responsabilidade civil e a empresa pode ser responsabilizada por esse atendimento. E, na verdade, assim, o que eu estava falando, a contribuição previdenciária para o empregado ela é presumida, mas quando ele vai buscar um benefício e não tem a contribuição, o benefício é salário mínimo. Então, o prejuízo, tanto desse exemplo que você deu, como desse da contribuição, que embora sejam presumidas, é um direito do trabalhador e tal, na hora que ele vai buscar o benefício, o atendimento médico ou o benefício previdenciário, ele não consegue. É verdade. Então, em ambos os casos, embora ele seja protegido, na verdade, quando ele vai buscar o serviço, porque na hora H, na hora H não vai, ele vai ter que se virar nos 30 para conseguir aquele atendimento. Muitas vezes de forma precária, emergencial. Nossa, bem interessante isso. Nós temos mais um vídeo aí que eu vou colocar para vocês sobre a cirurgia bariátrica. Bastante interessante esse vídeo também. Roda aí, Guilherme, por favor. Nossa, super rápido, tem 10 minutos. Sou o Dr. Cícero Tomo, sou o chefe da cirurgia bariátrica aqui do programa de cirurgia bariátrica do Hospital Estadual Carlos Chagas, onde funciona essa unidade da Secretaria de Estado de Saúde, que promove o atendimento, o tratamento e as cirurgias dos portadores de obesidade mórbida de todo o estado do Rio. A unidade começou o programa há pouco mais de 6 meses e nesse período a gente já operou mais de 120, chegamos a 125 pacientes operados hoje. O mais interessante é que todos os pacientes foram operados pela técnica de videolaparoscopia, ou seja, cirurgia minimamente invasiva. Até o momento não tivemos nenhum problema, nenhuma intercorrência. Já atendemos, além dos doentes operados, mais de 500 pacientes que foram beneficiados em atendimento e estão em preparo para a cirurgia. O hospital está extremamente equipado para esse tipo de cirurgia. Temos todo o equipamento de última geração, enfermarias bem montadas. E para que os pacientes entrem no programa, é muito simples. O
paciente de qualquer município do estado do Rio de Janeiro deve procurar uma unidade pública de saúde, e um médico de uma unidade pública de saúde deve atestar que você realmente é portador de obesidade mórbida, tem indicação para ser avaliado para o programa, e a sua prefeitura, a sua Secretaria Municipal de Saúde vai entrar em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, que vai nos enviar a solicitação de atendimento do paciente. Importante entender que nem sempre, por ser enviado, quer dizer que vai ser operado. Essa indicação, essa avaliação ainda é um pouco demorada, porque nós temos que avaliar o paciente como um todo, ver os exames dos pacientes, ver se o paciente está adequadamente preparado e aí sim indicar a cirurgia. Essa é uma iniciativa pioneira. Pela primeira vez, o estado do Rio de Janeiro está sendo na frente, inclusive, do país inteiro em relação à cirurgia da obesidade. É o único programa que atende 100% dos pacientes por cirurgia laparoscópica, ou seja, minimamente invasiva, em todo o Sistema Único de Saúde do país. Interessante. A gente aqui conversando, nós temos que dizer, claro, que o SUS em muitas situações ele atende. Nós temos aqui em São Paulo o Hospital das Clínicas, que é um hospital modelo da América Latina, atende gratuitamente, faz pesquisa, tem uma série de tratamentos de doenças as mais raras, diferentes, só que é extremamente custoso, demora demais, né? Mas a gente não pode deixar de dizer que é um hospital de excelência aqui na América Latina, e que tem também alguns planos de saúde que já começaram a cobrir algum tipo de tratamento, como algumas fisioterapias, alguns tratamentos de acupuntura, que não existia, o plano de saúde nenhum cobria acupuntura. Ultimamente tem começado a cobrir algumas medicinas, algumas áreas da medicina alternativa, né, doutor? Acupuntura, psicólogo, algumas coisas relacionadas a essa medicina alternativa. E essa cirurgia bariátrica é bastante interessante, o tratamento pelo SUS, né? Mas isso é demorado demais? No SUS é demorado, porque a demanda é grande e não existem tantas equipes preparadas como essa desse médico do Rio de Janeiro para esse atendimento. A demanda é grande. Imagino. E aqui em São Paulo tem o Hospital das Clínicas, tem o Hospital do Mandaqui, da equipe do Dr. Cizenando, que é um especialista nessa área bariátrica de excelência, de ponta também. E no plano de saúde é um procedimento de natureza obrigatória. Então o plano de saúde é obrigado, na verdade, é obrigado a cobrir quando tem a... Exatamente. Então eles ficam brigando com as regras para negar o plano. Então eu vou falar regra por regra para você. A primeira regra: quando a gente pensa em obesidade mórbida, nós não estamos falando daquela pessoa de 200, 300 quilos. É a pessoa com o IMC. O que é o IMC? É o teu peso dividido pela tua altura ao quadrado. Então, se você tem 40 quilos por metro quadrado, que é 40 de IMC, para mais, você já está apto no primeiro requisito para procedimento cirúrgico. Entendi. Tá? Agora, as pessoas com IMC de 35 a 39,9, elas podem operar também. Porém, elas precisam possuir alguma comorbidade, quer dizer, alguma doença relacionada à obesidade. Diabetes, pressão alta, problema no coração, problema ortopédico, artrose, esteatose hepática, que é gordura no fígado. Então, tem que comprovar alguma dessas doenças. Acima de 40 de IMC, não precisa comprovar doença nenhuma. E as pessoas as pessoas que não têm que não estão nos 40, mas que estão nessa linha tênue, entre os 35 e 39,9, elas costumam querer engordar mais para chegar nos 40 para poder fazer a cirurgia? Exatamente. Existe esse mito, essa lenda urbana de que a pessoa tem que engordar. E, de fato, no passado, as pessoas engordavam para operar. Que loucura isso. Né? Só que hoje o judiciário está muito sensível a essa questão. Eu, outro dia, liberei para uma moça aqui do ABC o procedimento da bariátrica. Ela tinha 32 de IMC.
Porém, ela tinha um diabetes gravíssimo. Entendi. E nós comprovamos a morte da mãe, a doença de diversos membros da família. Então, a bariátrica para ela era indicada para o tratamento do diabetes, que também serve para isso. Era saúde, na verdade, para ela. Então, quer dizer, o juiz, vou dizer uma coisa, ele entendeu a tese, ele entendeu, mas para ele valeu mais a autoridade médica. É o que o médico indicou. Se é para o tratamento dela, acabou. É isso que tem que acontecer. É o médico como autoridade máxima num processo contra a saúde. Exatamente. Então o plano não tem que a favor pagar. da saúde. Perfeito, perfeito. A Sara de Suzano, São Paulo. Obrigada, Sara. Boa noite. Já ouvi de um médico cirurgião de pequenas cirurgias que não ganha nem R$100 por cirurgia. Lamentável, lamentável mesmo, viu, Sara? Obrigada pela sua participação. Realmente, R$100 pago para minha faxineira. Você pagar, né, para um médico é vergonhoso, né? Thales de São Paulo. Boa noite, Thales. Obrigada pela sua participação. E o que vocês acham da precarização do sistema de saúde com médicos de outros países vindo trabalhar aqui por salários abaixo do que é pago? Nossa, esse assunto é muito amplo. Ele levaria um programa inteiro, né? Levaria um programa inteiro. Mas você quer saber a minha opinião sobre os aeromédicos, né? Se está faltando médico no interior e sobrando na capital, é porque não existe interesse. Pelo que consta, e é verdade, muitas prefeituras pagam melhor o médico do que o prefeito. Porque não consegue. Eles dão casa, comida, roupa lavada. Para assim, incentivá-los a ficar. Muitas vezes ele vai, ele ganha esse direito adquirido desses benefícios, desse salário e vai embora. Então, é uma discussão muito ampla. Eu só entendo que esse médico não pode entrar aqui no país, como está acontecendo assim. Sem oportunizar primeiro os médicos brasileiros, exatamente. né? E outra, essa pessoa tem que ser preparada e o diploma deles tem que ser revalidado. E o Conselho Regional de Medicina está muito certo. Está muito certo de exigir a revalidação. Claro, sem dúvida. Que é o famoso revalida. Então, assim, a gente não sabe a qualidade desse médico. A gente não sabe se ele sabe. Aprendeu lá e se ele fez uma faculdade, que o tipo aqui é tão exigente. Para passar numa faculdade de medicina, os alunos têm que penar para conseguir passar, para conseguir sair da faculdade. E lá a gente não sabe como é que é, chega aqui, já chega chegando. Então assim, estão fazendo uma espécie de uma ameaça para os presidentes dos conselhos regionais que não autorizarem o médico a exercer aqui. Então, está muito errado isso. Tem que corrigir. Na verdade, a gente precisa de médicos, sim, mas, por exemplo, a gente não vê falta de Ministério Público, de juiz. Por quê? Porque quando passa no concurso, ganha bem. Né? Então, eles têm todo o interesse de por que não paga, então, 25, 30, 40 mil, né, para um médico, porque ele tem certeza que ele vai ficar no interior. A Silvana Castro, de Curitiba. Boa noite, Silvana. Obrigada pela sua participação. Boa noite, doutores e equipe. Parabéns pela excelente entrevista. Assunto muito importante que nosso governo faz questão de esconder. Doutor, volte mais vezes, por favor. Eu convido. Nós estamos aqui já nos agendando para novembro. Qual vai ser o tema de novembro? Vai ser direito homoafetivo. Direito homoafetivo. Falamos aqui de direito previdenciário, de direito civil, de direito penal, de direito, tudo quanto é multidisciplinar aqui, falando da relação homoafetiva, bastante interessante para vocês também. Esperem e aguardem, doutor Marcelo já está convocado para voltar aqui para a gente. Elis Moreira, esse programa surpreende a cada segunda. Parabéns, tantas dúvidas tiradas. Obrigado. Nossa, que legal. Obrigada, Elis de Ribeirão Pires. Obrigada aí pela sua participação. Que legal, não tem só elogio. Gostei demais disso, olha só. A Tânia Machado, de Santo André, realmente uma aula. Obrigada a todos pelo programa. Eu que agradeço, Tânia, obrigada a você pelo programa. A gente já está chegando ao fim. Eu queria aqui que o doutor Marcelo desse as suas considerações finais, suas alegações finais no nosso programa, que foi muito esclarecedor, muito enriquecedor, um tema dele, daria para a gente ficar aqui, acho que mais horas aqui conversando. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje com as suas palavras, as suas novidades. Aí eu aprendi muito, que tem a coisa aqui que eu nunca soube, nunca ouvi falar.
Muito interessante, viu? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, agradecer o pessoal aí de casa, e eu quero também concluir dizendo, procure sempre um advogado. Não pode pagar um advogado, toda a cidade tem ou convênio com a OAB, ou tem uma defensoria pública, tem um Ministério Público. A falta de orientação, a pessoa não vai voltar para casa sem orientação. O que mais existe hoje, graças a Deus, é orientação jurídica. Pode não ter advogado do Estado disponível em grande quantidade, mas a OAB com a defensoria já resolveu isso e tem o convênio. Claro. Se a defensoria não consegue atender, tem os advogados conveniados que recebem da defensoria, não do cliente. E pode, então, quer dizer, ninguém não tem desculpa para não buscar seus direitos e não buscar orientação jurídica. Deixa o seu contato, doutor, por favor, doutor Marcelo. Meu telefone é 5581-2492 ou 5071-4585. Meu site é www.diasegalego.com.br. Dias e Galego é galego com dois L's. diasegalego.com.br. Então tá aí a sua dica, UpTV, programa direito.com, sempre interatividade e informação na sua internet. Agradeço o Bramante Processos Previdenciários, UpVision Salão e Spa, Fera Brasil e a UpTV, que está sempre aí nos abrindo as portas para que esse programa educativo possa atingir milhares de pessoas por esse mundo afora. Agradeço muito a participação de todos vocês, os internautas, o Guilherme. Agradeço a todas as pessoas, o nosso amigo Lúcio, que veio aqui participar. Muito obrigada, Lúcio, a sua participação foi excepcional. A UpTV e o Direito.com está aberto, com as portas abertas para sempre recebê-lo, viu? Obrigada, e eu queria finalizar, como sempre, com a frase de sempre. A frase dessa semana: uma atitude saudável é contagiosa, mas não espere para contagiar-se através dos outros. Seja um portador. Obrigada, até a semana que vem, segunda-feira, às 9 horas, se Deus quiser. Obrigada, até a semana que vem. Boa semana a todos. Muito bom, doutor. De maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou o seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu ao UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando conforto nos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo.
atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.